Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. No livro de Neemias, no capítulo 4, o versículo de número 20. Assim está escrito: No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aqui está uma palavra de Neemias quando da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós conhecemos bem essa história. Neemias foi despertado por Deus ao receber notícias de como estava o povo e a cidade através do seu irmão, o Anani, que foi ter com ele. E quando ele observou e viu a tragédia e a miséria em que Jerusalém e os povos que ficaram ali estavam atravessando, diz-nos a palavra de Deus que o irmão dele disse o seguinte: Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Veja a resposta dele. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Uma destruição total. Veja o que Neemias fez. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. A notícia que ele recebeu foi um despertar de Deus para a vida dele. Ele sentiu profundamente a empatia que ele teve com aquele povo, que despertou a sua compaixão e, portanto, ele se posicionou diante de Deus para buscá-lo e para pedir em favor deste povo. E Deus o encarregou deste importante trabalho, colocou este propósito no coração de Neemias. Ele falou com o rei lhe deu autorização, ele foi, fez a análise da cidade, como estava, as fontes de águas, o muro, a porta, tudo que ele precisava ver. Ele fez isso acompanhado daqueles que ele convidou, fez no período da noite, mas não disse nada a ninguém o que estava fazendo. E depois ele fez o relatório e começou a colocar em prática, porque Deus tinha lhe dado esta orientação. E chegou o momento quando eles começaram realmente a reconstruir os muros de Jerusalém, fazer a edificação, começaram a surgir os inimigos. É assim, quando ninguém está fazendo nada, está tudo certo. Mas quando alguém começa a fazer alguma coisa para o bem do povo e na direção de Deus, logo se levantam os inimigos. E os inimigos são perturbados, são oprimidos. E eles vêm para perturbar, para desestabilizar as pessoas que estão fazendo algo de valor para Deus, com muita dificuldade, com muita tristeza, em vista da condição em que eles encontraram a cidade, mas no coração havia o propósito de fazer algo para Deus, e Deus estava cooperando com eles. E por isso eles estavam indo adiante. E Neemias, então, chamou o povo. Como tinha os inimigos, o que fizeram agora, então? Eles precisavam ficar atentos ao trabalho e aos inimigos que poderiam, a qualquer momento, aparecer e procurar colocar dificuldade. Então, Neemias, o que ele fez? Ele colocou guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, pôs o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Quer dizer, ele orou a Deus, recebeu de Deus esta orientação. Então nós observamos aqui que ele diz o seguinte: os que
edificavam o muro, e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Como é que uma pessoa vai conseguir trabalhar numa situação como esta? Tendo que fazer um trabalho que está à frente e, ao mesmo tempo, estar advertido com relação ao inimigo, que ele pode vir de surpresa. Então eles trabalhavam com uma mão fazia a obra e com a outra tinham as armas. Então veja como era a intensidade com que aquelas pessoas viviam para terminar o trabalho e para enfrentar o inimigo se ele aparecer. O inimigo ele é assim, ele é covarde, ele é astuto, ele procura estratégia e às vezes ele vem de repente. Quando dá por si, ele já está à frente. O inimigo ele é astuto. Ele usa desse expediente. E os inimigos espirituais que nós enfrentamos, também eles agem da mesma maneira. Eles vêm de repente, sem que percebamos e que estejamos esperando. Por isso é necessário o que Jesus disse, estar em constante oração e vigilância. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, realizando uma obra para Deus, mas estamos cercados de inimigos. E estes inimigos, eles não perdoam, eles são violentos, eles são maus. E aqui com Neemias estava acontecendo a mesma coisa. Mas ele estava decidido a realizar o que Deus lhe propusera no coração. Assim como eu e você precisamos também estar decidido a realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós não podemos nos amedrontar diante dos inimigos, sejam inimigos físicos, sejam inimigos humanos ou espirituais. Não importa. O que está por trás de tudo isto são os inimigos espirituais, dominados e dirigidos por Satanás. Mas nós estamos servindo ao Senhor do céu e da terra, que nos confiou um trabalho para fazer. E não importa se tem muito ou pouco inimigo, o importante precisamos fazer. Quando Deus deu uma visão a Paulo, dizendo a ele para não sair daquela cidade, mas que ele continuasse falando naquela cidade, ele disse o seguinte: porque uma grande e eficaz porta se me abriu, e há muitos adversários. Mas a ordem de Deus para ele foi: fala e não te cales. Então, uma vez que ele tinha recebido de Deus esta orientação, ele deveria, com certeza, então, cumprir a orientação de Deus para a sua vida e não se deixar levar por aquela situação na qual ele pudesse ser surpreendido. Então, quando o Senhor falou a ele sobre este assunto, que uma grande e eficaz porta se abriu, mas que havia muitos adversários. O mesmo aconteceu aqui com Neemias. Neemias recebeu de Deus uma grande oportunidade de reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Mas defrontou-se também com inimigos no seu trabalho. Então nós encontramos a advertência de Deus é que nós não podemos facilitar em momento nenhum, porque o inimigo ele é astuto. Mas nós precisamos saber que, como Eliseu, quando se viu cercado, e Geazi correu para Eliseu e disse: ai, meu senhor, como quem diz, não vamos escapar dessa vez. Estamos totalmente cercados por inimigos armados, como que diz, até os dentes. Mas Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele veja. Então, naquela oração que Eliseu fez, os olhos de Geazi foram abertos e ele viu carros e cavalos de fogo da parte de Deus. E ele, então, deu-se por satisfeito em saber que o Senhor estava pelejando a favor deles. E Eliseu, então, disse: com eles está o braço da carne, o carro, o cavalo, o cavaleiro, os armamentos,
mas conosco está o Senhor nosso Deus. Portanto, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Então, observamos aí esta necessidade de que os olhos dele fossem abertos para que ele pudesse ver e entender que o Senhor peleja por aqueles que nele confiam. E aqui Neemias estava nesse trabalho importante, mas diz aqui que eles deveriam trabalhar atentos. No lugar onde eles ouvirem o som da buzina, ia ficar alguém de sentinela, de alerta, para ver, observar o momento quando o inimigo pudesse vir, como ele viria, e esta pessoa, o atalaia, ele tem que ouvir bem, ver bem e falar bem, para que ele possa ver claramente o que está acontecendo, discernir e anunciar o povo de tal forma que o povo entenda o que ele está dizendo. E o tocar da trombeta. A trombeta tinha vários tipos de toque. Tinha toques para celebrações e tinha toques para a guerra. Então ele disse, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Já estão com as armas também? Então vamos se reunir todos juntos num lugar só, para não ficar ninguém disperso e ser uma presa fácil do inimigo. E olha que ele tinha lá inimigos, cabeças que eram Gesem, Sambalat e Tobias. Estes homens eram terríveis e a todo custo eles queriam impedir a obra de Deus. Mas não era Gesem, Sambalat e Tobias, era o diabo na vida deles, procurando atrapalhar a obra de Deus que estava sendo feita por Neemias e aqueles que ele arregimentou para aquele trabalho tão importante. Mas ele deu a ordem, a orientação, vocês vão trabalhar, mas no momento que vocês ouvirem a buzina, juntem-se todos num só lugar. Vamos nos juntar todos num só lugar. E ele disse, o nosso Deus pelejará por nós. Então Neemias tinha a certeza de que ele estava na direção de Deus, ele estava fazendo um trabalho para Deus, que certamente estava sendo do agrado de Deus, e Deus se colocou à disposição de Neemias e os seus companheiros para, no momento difícil, se mostrar vitorioso diante deles. Ou seja, guerrear as suas batalhas e pelejas e vencê-las e entregar a vitória a Neemias e aos seus companheiros. Então, por isso que ele disse isso aqui, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Se nós observarmos ao longo da palavra de Deus, nós vamos entender em que várias situações Deus sempre se mostrou pronto e presente para livrar e defender o seu povo, para pelejar, para batalhar a favor do seu povo. Israel, enquanto se manteve em fidelidade e obediência diante de Deus, não sofreu uma única derrota. Por quê? Deus sempre pelejou a favor deles. Mas no momento que eles desobedeceram, eles começaram a enfrentar derrotas e não foram poucas, foram várias, simplesmente por desprezar ao Senhor. Mas se nós pudermos refrescar a nossa memória com o relato bíblico, referindo-se a esta expressão de Neemias para o povo, o nosso Deus pelejará por nós. Então nós vamos observar em Êxodo, no capítulo 14, e o versículo 14, está escrito assim, observe. Êxodo 14 e 14. 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, quem ia vencer a batalha contra os egípcios? O Senhor. O Senhor pelejará por vós
e vos calareis. Neste mesmo capítulo 14, o versículo 25, está escrito: e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Este aqui foi o testemunho dos próprios egípcios. Quando eles viram a coisa ficar ruim para o lado deles e as dificuldades, eles disseram: fujamos, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então, contra o Deus de Israel, nós não podemos vencer. Então vamos embora, antes que tenhamos um prejuízo maior. Já que as rodas, os carros, tudo está se perdendo, e nós observamos que o que aconteceu aqui foi na travessia do Mar Vermelho. Faraó, os seus cavaleiros, seus carros, seu exército, seus cavalos, morreram no Mar Vermelho. Foram lutar e guerrear contra o Senhor Deus. O povo de Deus. Deus colocou o nome lá, não tinha quem tocasse naquele povo. Vamos observar em Deuteronômio, no capítulo 1 e o versículo 30, onde vão se repetir estas expressões para trazer alento, esperança, renovo, alegria ao coração de cada um de nós que vivemos hoje. E às vezes enfrentamos lutas e guerras travadas, mas nós precisamos nos lembrar no passado que já ficaram experiências de povos e nações que venceram porque confiaram no Senhor. E nós estamos confiados no Senhor. Então quem confia no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Então em Deuteronômio 1 e 30 está escrito assim: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Então observa, o Senhor vosso Deus vai adiante de vós, ele por vós pelejará. No capítulo 3, o versículo 22 de Deuteronômio, está escrito assim: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, está escrito assim: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. E também em Josué, no capítulo 23, nós encontramos dois versículos aqui, o versículo 3 e o versículo 10, onde está escrito assim, no versículo 3: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. E no versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Então observamos aqui, neste conselho de Neemias para os seus companheiros, que o Senhor já tinha demonstrado anteriormente como ele foi fiel em pelejar a favor do seu povo. E passaram-se estas vitórias e livramentos. Outros reis de Israel que temeram ao Senhor tiveram livramentos. Josias, Ezequias e tantos outros. Mas nós observamos também que para nós, nos nossos dias, que enfrentamos também pelejas, note que para Neemias era Sambalat, Gesem e Tobias, para Moisés era Coré, Datã e Abirão, sempre em número de 3. E para nós é a carne, o mundo e o diabo. São os inimigos ferrenhos que procuram pelejar contra a nossa vida.
Mas encontramos em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 31, uma promessa, dizendo o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o mesmo Deus que pelejou a favor de Israel, na época de Moisés, na época de Josué, que pelejou a favor de Neemias, de Josias, de Ezequias, de Eliseu, de tantos outros, o mesmo Deus que pelejou com eles é o Deus a quem nós servimos. É o Deus a quem eu sirvo, a quem você serve. E este Deus continua pelejando as nossas batalhas e guerras. Então está aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém poderá se levantar contra aquele sobre quem o Senhor Deus está pelejando. Inútil é o homem com o melhor exército humano e bélico que ele puder arregimentar para querer enfrentar a Deus. Note que quando o exército da Assíria foi com 185 mil contra o povo de Deus, para eliminá-los da face da terra, diz que o Senhor tomou a frente e um só anjo, numa noite, matou a mais de 185 mil soldados da Síria. E deu a vitória para o seu povo. Quando hoje nós ouvimos, ao longo da história, alguns países, algumas nações, algumas autoridades dizendo que eles têm que eliminar Israel, tirar Israel do mapa, porque o mundo só vai ter paz quando Israel deixar de existir, eles não sabem contra quem eles estão propondo uma guerra. Eles estão lutando contra o Deus do céu e da terra, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus escolheu Israel para ser seu povo, e não importa quem estender a mão contra Israel, vai se ferir, vai ter prejuízos, porque a promessa de Deus não é invalidada. O Senhor livrará a Israel em toda e qualquer situação, mesmo eles estando distante da comunhão, da compreensão do plano de Deus para a vida deles. Deus mantém a sua promessa de pé. Então, deem-se por avisados quem procura solucionar um problema criando outro para si mesmo. Eliminar Israel da face da terra significa preparar uma guerra contra o Deus do céu. E com ele ninguém vencerá. E pelo contrário, se tentarem fazer mal a Israel, Deus se levantará do seu trono e pelejará por eles. Eles sairão vitoriosos pelo Senhor nosso Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Eliseu, foi assim com Ezequias, foi assim com Josias, foi assim com Neemias, e será assim nos dias em que nós estamos atravessando. Portanto, o Senhor pelejará por vós. Que possamos ter esta esperança e alegria nesta promessa de que o Senhor é aquele que peleja por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém, ninguém. Deus nos levará de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Confiemos no Senhor e façamos o seu querer na nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.